A Psicologia Financeira, de Morgan Housel, é uma leitura essencial que reconfigura o modo como entendemos e nos relacionamos com o dinheiro. Ao contrário de muitos livros sobre finanças que se limitam a ensinar técnicas de investimento ou apresentar fórmulas matemáticas para maximizar o retorno financeiro, Housel vai além, oferecendo uma análise aprofundada dos comportamentos humanos que moldam nossas decisões financeiras. Publicado em 2020, o livro rapidamente se tornou um best-seller e uma referência importante para qualquer pessoa interessada em compreender por que as pessoas tomam as decisões financeiras que tomam e como isso impacta suas vidas. Housel, com uma vasta experiência como colunista e investidor, utiliza sua habilidade única para contar histórias a fim de explorar os princípios que regem o comportamento financeiro de forma envolvente e esclarecedora. A obra é introduzida com uma narrativa poderosa que contrasta duas figuras diametralmente opostas em termos de trajetória financeira, um executivo de tecnologia que desperdiça sua fortuna em demonstrações impensadas de riqueza e um humilde faxineiro, Ronald Read, que surpreendeu o mundo ao deixar um patrimônio de 8 milhões de dólares. Housel inicia com essa comparação para ilustrar sua tese central: o sucesso financeiro depende mais de como nos comportamos do que de nosso conhecimento ou inteligência. Essa introdução prepara o terreno para a exploração dos diversos fatores comportamentais que influenciam a maneira como as pessoas lidam com dinheiro, muitas vezes de forma irracional. O primeiro tema que se destaca é a relação entre sorte e risco. Housel dedica um capítulo inteiro para mostrar como esses dois elementos se entrelaçam de maneira complexa e incontrolável. Ele cita o exemplo de Bill Gates, que teve a sorte de frequentar uma das poucas escolas de ensino médio nos anos 1960 com acesso a um computador. Essa oportunidade única foi fundamental para que Gates desenvolvesse suas habilidades e, eventualmente, fundasse a Microsoft. Contudo, Housel também narra a história de Kent Evans, amigo de Gates e igualmente talentoso, que teve sua vida interrompida por um acidente de montanhismo, exemplificando como o risco pode mudar radicalmente qualquer trajetória. A mensagem é clara, e não importa quão bem planejadas sejam as nossas ações, sempre existem variáveis fora de nosso controle que influenciam os resultados. Outro ponto forte do livro é a discussão sobre o que significa ter o suficiente. Housel explora a ideia de que a incapacidade de reconhecer o que é suficiente pode levar a decisões financeiras desastrosas, mesmo entre os mais ricos e bem-sucedidos. Ele detalha a história de Rajat Gupta, um ex-CEO da McKinsey que, apesar de possuir uma fortuna de 100 milhões de dólares, não resistiu à tentação de buscar mais e acabou se envolvendo em uso de informações privilegiadas, o que destruiu sua carreira e reputação. Essa história serve como um alerta poderoso sobre os perigos da ganância e da falta de contentamento. Housel enfatiza que compreender e aceitar o que é o suficiente é um dos fatores mais importantes para alcançar a paz financeira e a satisfação pessoal. O livro aborda também a importância da paciência e da consistência como elementos-chave para a acumulação de riqueza. Housel usa o exemplo de Warren Buffett para ilustrar como a mágica dos juros compostos é mais eficaz quando combinada com décadas de investimento consistente. Buffett, que começou a investir muito jovem, acumulou a maior parte de sua riqueza não por fazer apostas ousadas, mas por manter um portfólio estável e permitir que o tempo trabalhasse a seu favor. Essa lição enfatiza que a construção de riqueza raramente é um processo rápido e que a paciência é uma virtude indispensável para quem busca o sucesso financeiro a longo prazo. Housel também discute o impacto das experiências pessoais nas decisões financeiras. Ele argumenta que cada pessoa tem um histórico único que molda sua percepção sobre risco, recompensa e oportunidades. Por exemplo, alguém que cresceu em um período de inflação alta pode ser mais avesso a investimentos em renda fixa do que alguém que nunca viveu essa experiência. Housel ilustra esse ponto com a história de como diferentes gerações nos Estados Unidos lidaram com a inflação, recessões e outros eventos econômicos significativos. Ele destaca que, embora seja possível estudar a história econômica e aprender com ela, nada substitui as lições adquiridas através de experiências pessoais. Esse insight é particularmente importante para entender por que tantas pessoas tomam decisões que, para os outros, parecem irracionais. A estrutura do livro, composta por 20 capítulos curtos e independentes, é uma escolha deliberada e eficaz. Housel opta por apresentar suas ideias em capítulos que podem ser lidos de forma separada, tornando a obra dinâmica e adaptável ao ritmo de cada leitor.
Essa abordagem modular permite que o leitor reflita sobre cada conceito sem se sentir sobrecarregado por uma narrativa linear densa. Cada capítulo é uma lição autossuficiente, ilustrada com exemplos práticos e histórias que prendem a atenção e reforçam os pontos principais. Isso faz com que a obra seja ideal tanto para uma leitura contínua quanto para ser consultada de forma intermitente. Ouzel utiliza um estilo de escrita que combina simplicidade e profundidade, tornando conceitos complexos facilmente compreensíveis. Ele evita o uso de jargões técnicos e prefere uma abordagem mais conversacional, como se estivesse em um diálogo com o leitor. Essa estratégia não apenas facilita a compreensão, mas também torna a leitura mais prazerosa e instigante. É uma escrita que convida à reflexão, mas sem nunca se tornar pedante ou excessivamente didática. O tom empático e humano de Ouzel é um dos fatores que tornam a psicologia financeira uma obra diferenciada no campo da educação financeira. Um aspecto frequentemente subestimado, mas crucial, que Ouzel aborda é a importância da segurança e da flexibilidade financeira. Ele argumenta que ter uma reserva de emergência ou um fundo para imprevistos não é apenas uma recomendação prática, mas uma estratégia emocional que permite às pessoas tomar decisões com mais tranquilidade e confiança. Ele compartilha a lição de que ter um colchão financeiro pode fazer toda a diferença entre sobreviver a crises econômicas e se afundar em dívidas. A ideia de que a liberdade financeira não é necessariamente sobre ter milhões de dólares, mas sobre ter a tranquilidade de saber que você pode lidar com imprevistos sem comprometer sua qualidade de vida, é uma das lições mais valiosas da obra. O livro também aborda o paradoxo da liberdade financeira e do que as pessoas costumam fazer quando alcançam algum nível de estabilidade. Ouzel aponta que muitas pessoas, ao conquistar mais renda ou capital, frequentemente acabam aumentando seu estilo de vida de forma que nunca atingem a verdadeira liberdade financeira. Ele cita a frase impactante: "A riqueza é o que você não vê", referindo-se ao fato de que muitos bens e ostentações são ilusórios, enquanto a verdadeira riqueza reside naquilo que não é visível, a paz de espírito, a liberdade de tempo e a capacidade de fazer escolhas sem estar preso a uma necessidade constante demais. A importância de agir de forma razoável em vez de puramente racional é outro tópico interessante discutido por Ouzel. Ele afirma que, embora as planilhas e modelos matemáticos sugiram as estratégias mais eficientes, as decisões financeiras devem considerar também as emoções e contextos individuais. Um comportamento razoável é aquele que você consegue sustentar ao longo do tempo, enquanto uma abordagem puramente racional pode ser tão desgastante que acaba levando a decisões insustentáveis. Essa perspectiva é valiosa porque reconhece que as finanças pessoais são, em grande parte, uma questão de equilíbrio entre lógica e emoção. Para ilustrar essa ideia, Ouzel compartilha histórias de pessoas que seguiram conselhos financeiros perfeitamente racionais, mas não conseguiram manter seus planos devido a pressões emocionais e sociais. Ele reforça que não adianta planejar uma estratégia perfeita se ela for contra a natureza ou os valores pessoais, porque a chance de abandoná-la em momentos de estresse é alta. A lição aqui é que as melhores decisões financeiras não são aquelas que maximizam os lucros no papel, mas sim as que você consegue manter consistentemente ao longo da vida. O livro também examina o papel que a inveja e a comparação social desempenham nas decisões financeiras. Ouzel menciona que, no mundo moderno, é fácil comparar-se com os outros e sentir que nunca se tem o suficiente, independentemente de quanto se tenha. Ele exemplifica isso com a história de um jogador de beisebol que, embora ganhe milhões, se sente financeiramente inferior quando comparado a executivos de fundos de hedge que ganham centenas de milhões. Essa perspectiva é um lembrete de que a comparação constante pode levar a decisões impulsivas e prejudiciais, e que é importante focar em objetivos pessoais em vez de tentar superar os padrões estabelecidos por outros. Ouzel conclui a obra com uma série de reflexões que visam ajudar o leitor a entender que as finanças não se tratam apenas de ganhar mais dinheiro, mas de viver uma vida em que o dinheiro contribua para a realização pessoal e a paz de espírito. Ele reitera que o sucesso financeiro é uma jornada que envolve autoconhecimento, paciência, resiliência e, acima de tudo, a habilidade de aprender com os erros e continuar evoluindo. O impacto de a psicologia financeira vai além do âmbito financeiro, ele proporciona uma visão holística sobre como viver uma vida mais consciente e equilibrada.
As críticas à obra são majoritariamente positivas, com muitos especialistas ressaltando que Ouzell conseguiu traduzir conceitos difíceis de maneira que tanto novatos quanto veteranos em finanças podem compreender e aplicar. O livro tem sido amplamente elogiado por sua capacidade de ensinar sem prescrever e de guiar sem impor, deixando espaço para o leitor refletir e adaptar as lições à sua própria realidade. Se você busca um livro que faça mais do que simplesmente sugerir onde investir seu dinheiro, mas que ajude a construir uma mentalidade sólida e sustentável em relação às finanças, a Psicologia Financeira é a escolha certa. Ele ensina que o verdadeiro poder financeiro está em entender que a riqueza é um meio, e não um fim, e que a paz financeira é conquistada quando paramos de buscar validação externa e começamos a construir uma vida que faça sentido para nós mesmos. É um convite para repensar suas prioridades, tomar controle sobre suas finanças de maneira mais equilibrada e, acima de tudo, viver uma vida mais rica em propósito e liberdade.